Olá, meu amigo e amiga. As brigas dos generais de Bolsonaro, seus militares e ele próprio estão ganhando cada vez mais espaços nas redes sociais, entre grupos de direita, nos veículos de comunicação e, sobretudo, estão sendo mais verbalizadas pelos advogados dessas criaturas e de alguns grupos. Só que os interesses são inconciliáveis. E todos eles já começam a enxergar com mais nitidez que o principal causador das coisas mais ruins que nós tivemos aqui no nosso país está pensando que pode escapar livre dessa história, mesmo que isso represente a prisão por muito tempo dessa gente toda. Então não dá para fazer um acordo no meio dessa história. Sobretudo porque existem mais fatos que estão vindo à tona e outros que virão, como por exemplo, tudo aquilo que estiver contido na delação que Mauro Cid fez. Ele sabe o nome de todo mundo, sabe quem estava, tem mais registros. Isso, quando vier à tona, vai acabar de reforçar esse quebra-cabeça que já está muito bem encaixado. Eu vou trazer para vocês as últimas informações, que cisânias e brigas são essas, e vou trazer também alguns aspectos que tratam de economia, até trazendo exemplos de coisas que estão acontecendo aqui do lado, para a gente ter uma noção melhor ainda de como seria a economia do nosso país se essa gente, além da desgraça toda que eles propiciaram, continuassem à frente da nação. Antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, olha, está muito movimentado, né? Esse dia e os dias anteriores, e essa gente toda da extrema-direita, eles estão já tentando combinar o discurso. E daqui a pouco eles vão chamar o general Heleno e o Braga Neto de comunistas. Eram comunistas infiltrados. Os braços ali, os tentáculos de Bolsonaro eram comunistas. Isso pode ser identificado no desenho que eles já começam a montar. Eu mostrei para vocês aqui um vídeo, sempre eu estou acompanhando a extrema-direita, e essa criatura aqui, já contestando, né, uma matéria da Globo News, dizia, tá vendo, o Bolsonaro não teve responsabilidade com nada. São os outros que eram os mauzões, os malvadões, que estavam querendo levar ele para o mau caminho. Ele sempre foi um cara muito bonzinho. É isso que fica nas entrelinhas, nesse tipo de abordagem aqui dessa criatura, no canal dele. Vamos acompanhar aqui. Vamos resumir? Bolsonaro não fez nada ilegal. Absolutamente nada. Por mais que estivesse sendo pressionado por alguns grupos mais afoitos, mais emocionados. Grupos golpistas, terroristas, assassinos e homicidas, para ele, são grupos mais emocionados, grupos mais afoitos, né? É que nem milicianos, traficantes, bandidos, terroristas, eles são muito afoitos, né? Ele não fez absolutamente nada que não estivesse dentro da Constituição. Gente, tudo que está dentro da Constituição, que o Bolsonaro sempre ficou reverberando, funcionava apenas como artifícios para ele justamente fazer uma ruptura na Constituição. Matérias de hoje. Defesa de Bolsonaro atribui trama golpista a militares e insinua que ex-presidente seria traído. Gente, o que está sendo ventilado é o seguinte, é que os caras que estavam no entorno do Bolsonaro, os generais, a turma mais próxima, eram todos traidores, porque ele não estava sabendo de nada, estavam filtrando, estavam conspirando, inclusive para ter um golpe aqui no nosso país, golpe esse que teria uma junta que Bolsonaro não faria parte. Mas é óbvio que ele não faria parte, porque está dentro do cronograma que o inquérito está mostrando para a gente, que ao final do golpe eles convocariam, a intenção era convocar uma nova eleição, porque o artifício principal, a justificativa principal é que as eleições foram fraudadas na cabeça dessa gente. Então eles fariam uma nova eleição sem fraude para colocar o Bolsonaro. Então é conversa para boi dormir, só trouxa acredita nisso. Generais acusados de liderar golpes se ressentem com Bolsonaro. Gente, está reverberando, eles já conheciam o Bolsonaro de perto, só que eles não imaginavam que o Bolsonaro teria esse gesto com eles. E o advogado Bolsonaro não foi para a Globo News perdido no espaço, não. Ele conversa com o Bolsonaro, ele estava ali autorizado, e o Bolsonaro delega para ele, amigo, me defende, até porque nós vamos falar de quanto custa, né, uma defesa dessa, que é uma curiosidade que muita gente tem, e hoje veio à tona também essa informação. Para advogado, Bolsonaro seria traído por militares no golpe. De acordo com Paulo Cunha Bueno, que defende Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, o ex-presidente seria traído pelos militares que fizeram o plano, né?
E aí a gente vai vendo as interpretações da entrevista do advogado de Bolsonaro. Gente, é um negócio tão patético. Eu fico olhando aqui para o vídeo dos caras que são do campo do direito, né, os juristas da extrema-direita, e eu fico pensando, gente, onde é que essa gente estudou? Será que esses caras estudaram mesmo? E pior, como é que essa gente passou em concurso público? Olha, o negócio está complicado. Quando a gente vê o Dallagnol indo para o ar, todo efusivo, né? O Dallagnol que, olha, se fizesse uma prova da OAB hoje, ele teria dificuldades muito grandes de conseguir a carteira da OAB. Mas vamos ver o que a criatura emocionada anda falando por aí. Imperdível. Advogado do Bolsonaro detona STF e deixa os jornalistas da Globo News sem resposta. Gente, isso aqui é simplesmente imperdível e vai... Gente, olha só, Dallagnol, eu fico pensando o seguinte, me desculpe, tá? Mas você é muito burro ou você é mal intencionado? Me desculpe aqui, tá, gente? Porque ele está querendo tirar onda ali, ou fazendo troça com esse troço, pelo fato de um advogado, um cara que é especializado, um criminalista muito bem remunerado, que está diante de pessoas que não têm formação jurídica, defendendo um cliente ali com todo tipo de estratégia, todo tipo de argumento, sempre muito frio, muito calculista, muito racional, como se necessita para a defesa de alguém que cometeu tantos crimes contra o Bolsonaro, que não pode ter um advogado destemperado. Só apresentar uma posição mais estridente, como um Malafaia da vida, isso não resolve, né? Então ele está achando que isso foi uma coisa muito importante. Bom, se eu tivesse lá nessa entrevista, ou qualquer outro advogado, qualquer criminalista, debatendo assim tecnicamente, não sobraria um único argumento do advogado de Bolsonaro para a defesa desse crápula. Eu gosto sempre de salientar, gente, quando a gente está vendo o Bolsonaro sendo responsabilizado por crimes de lesar a nossa democracia, ao erário público, nós não podemos perder de vista que esse crápula comandou mortes aqui no nosso país. Há centenas, há milhares de mortes. E isso não pode ser simplesmente banalizado como se tivesse acontecido há 5 séculos atrás, antes do descobrimento do Brasil. Gente, nós todos perdemos pessoas, nós não podemos esquecer isso de vista. E aí, só para fazer um recorte do que significou essa figura, esse aqui foi um dia que o Bolsonaro foi lá na CEAGESP, lá em São Paulo, na reinauguração de um relógio. O pretexto era para fazer tumulto, para postar imagens nas redes sociais e ajudar as pessoas a se contaminarem mais, né? Trabalhadores numa instituição de distribuição de alimentos. Eu entrei com ação contra o Bolsonaro lá no Ministério Público de São Paulo, Tribunal de Contas de São Paulo. Entrei com um monte de processos, mas, infelizmente, as instituições também estão contaminadas. Então, existem promotores tal, que dão um jeito de não enxergarem aquilo que aconteceu, e aí a coisa foi se esvaindo por aí, né? Eu espero que com recursos isso volte à tona em algum momento, porque a situação era essa. A TV Brasil mostrando aqui o repórter de máscara, em plena pandemia. Cerimônia de reinauguração da Torre do Relógio. A reinauguração da Torre do Relógio. As cenas lá, gente, se a gente viu isso aqui, ó, o Bolsonaro para falando... vocês, enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês! Já temos mudanças anunciadas, aí como é já seguinte, mostramos há pouco. Deixa eu botar a cena, E outras deixa eu virão. botar aqui a imagem. Aqui é o local... A imagem o local é isso aqui, gente. Ó. Ou o que chama de nova era da CEAGESP. Gente, eu quero deixar apinhado Ou o de que gente chama de no nova local era da CEAGESP. de distribuição de alimentos, gente. O que é isso? Todo mundo sem máscara. Morreu, gente. Teve gente contaminada com essa história, porque a pandemia prosseguiu, né? Após 3 anos da primeira morte, o Brasil chega à marca de 700 mil vítimas da Covid. Nós vamos esquecer isso? Isso aí é um irrelevante penal? Senhor Paulo Gonet, não é possível, senhor Paulo Gonet, que o senhor vai ficar absolutamente inerte em relação a isso. O senhor será cúmplice de Augusto Aras nesse genocídio que nós tivemos aqui no nosso país? A Procuradoria-Geral da República será cúmplice dessa montanha de mortos que nós temos no nosso país? Não é só, entre aspas, pelos crimes contra o Estado e a nossa democracia, não. Crimes de assassinatos, de explosões, de terrorismo, de destruição da nossa democracia. Tem muitos mortos que já vieram na frente dessa história e que precisam ser justificados ou justiçados em função de tudo que aconteceu, né?
ou simplesmente, né, serem ali homenageados por decisões judiciais que responsabilizem essas criaturas. Os juristas do mundo cão, o Malafaia, também está metendo pau na Globo e tal, nos meios de comunicação, porque estão dizendo, olha, estão dizendo que o Bolsonaro é Agora você vai ver a responsável. bandidagem jornalística. E você vai ver a maior fake news política da história que o Globo coloca. Preste atenção, aí vem a matéria dentro dizendo assim, Freires Gomes afirmou que a minuta... E ele está dizendo o seguinte, qual o problema dos militares conversarem sobre artigo 142, assim? Ô Malafaia, se você estiver morrendo de alguma doença, você vai chamar general para cuidar da sua enfermidade? Se você estiver com câncer muito agressivo, desculpem usar essa expressão aqui, mas só para dar dimensão do tipo de argumento que essa gente usa também. Se você estiver muito mal, tiver com uma doença muito grave, você vai chamar o Pazuello? Você vai chamar o general lá, o Caveira, o Mário Fernandes? Vai chamar o Coronel Cid? Eles vão resolver o seu problema? Então, se a Constituição brasileira, se a nossa democracia tem algum problema jurídico, quem é que você vai chamar? Então, é muito bandido chamar general, chamar militar, chamar capitão, chamar tenente, chamar almirante para discutir Constituição, direito constitucional, numa crise que ele mesmo promoveu aqui no nosso país, visando ele se beneficiar, ou a junta militar, no meio dessa confusão toda. Então é isso. E aí é o seguinte, né, gente, curiosidades. A Polícia Federal, quando chegou lá na sala do Bolsonaro, lá no PL, descobriu isso aqui, ó. Bolsonaro tinha um cofre, recibo de depósitos de 6.800.000 advogados. Prestem atenção, no mundo criminal, ou no mundo do direito criminal, os honorários que os advogados recebem inicialmente são honorários iniciais. Com êxito, aí recebem mais um tanto, né? É assim que funciona tecnicamente. Aí, então, não causa nenhum tipo de surpresa ver que tem gente muito bem remunerada para fazer o papel que está fazendo, né? No mundo civilizado, isso faz parte. Bom, conversei com vocês mais cedo sobre a banalidade do mal, todo mundo enxergando o mal, que foi a figura do inelegível, com alguém que deve ser respeitado como um cidadão comum, quando nós estamos ali diante de uma pessoa que foi a responsável por causar os maiores males na história do nosso país. Está querendo anistia, já comentei com vocês, e aí a gente chega aqui numa situação que liga à economia. Gente, a direita, essa gente toda, tudo que eles fizeram de mal, no fundo eles queriam controle da economia. E nós estamos vendo as agressões que o governo está sofrendo agora, a sabotagem no plano da economia. O que essa gente faz para se inspirar é o seguinte: Milei ganha a confiança dos mercados ao tirar a Argentina da recessão. Matéria de hoje no Globo. A Argentina saiu da recessão? Puxa vida, só que você olha outros veículos, vocês veem isso aqui, ó. Economia da Argentina surpreende e encolhe após medidas de austeridade de Milei. Ué, cresceu ou encolheu? O que nós estamos vendo na prática, os números são esses aqui. Argentina, pobreza dispara e atinge 15.700.000 pessoas e situação afeta 52,9%. Ou seja, a Argentina está num caos econômico gigantesco. Se você tem dúvida, olha só que os torcedores de Botafogo e Atlético Mineiro estão passando na Argentina em função da ida para lá. A TV Argentina fez uma matéria dos brasileiros super chocados com os preços na Argentina, que em média estão 2 ou 3 vezes superiores aos preços praticados aqui no Brasil, depois que o Milei, o extremista de direita, chegou lá, jogou o povo na miséria. Ou seja, acompanha aqui. Pero vamos a escuchar lo que dicen los brasileros. De esta manera se quejan los brasileros en redes sociales. Ô, rapaziada, tem muita gente me perguntando como é que estão os preços aqui na Argentina. Isso aqui, um cheesecake, um pedaço de cheesecake e um café num lugar que não é chicão, um lugar, tipo, bom, bonitinho ali, pá. Pensa quanto é que foi isso aqui. Pensa quanto é que foi isso. Pensa, para um pouquinho e pensa, cara, quanto seria um valor escroto de pagar por isso? Pensa, pensou? Pensou legal? Um pedacinho de cheesecake e um café. Sabe quanto é que foi? Estamos falando de R$114. R$114. Ok? Um pedaço de cheesecake e um café. A sorte é que o meu time porrou o Palmeiras ontem, tá na final da Libertadores, eu não consigo me abalar por nada. Mas esse aqui eu fiquei um pouco balançado,
pariu, acabou a Argentina. Claro, 114 reales son casi 20 dólares. Sí. Por eso está caliente como un 20.000 pesos, puma más o el menos. compañero Carioca. Sí, sí, más o menos 20.000 pesos. Con 20.000 pesos hoy comés en Brasil, en Río de Janeiro. No te tomás um cafecito com um... 20 dólares, gente. 20 dólares pelo câmbio de hoje, 120 reais. O cara comeu lá um cheesecake e um café, para vocês verem como é que estão os preços lá. Mais à frente, eles colocam aqui uma tabela aqui para efeito de comparação. Uma lata de refrigerante, no Brasil sairia equivalente a $1,45 e na Argentina $2,90, ou seja, o dobro. Uma garrafinha de água aqui no Brasil seria $1,10, mais ou menos R$6 e pouco, e lá na Argentina $2,90. Gente, o triplo. Uma cerveja, $1,80 aqui no Brasil, e na Argentina $4,80. E aí eles vão fazendo a matéria, abordando vários preços para mostrar a discrepância como o argentino está ferrado. E lá pelas tantas, os brasileiros estavam tomando a cervejinha, foram convidados ali a falar alguma coisa do que eles estão percebendo na economia e como eles veem o presidente Milei lá. E os brasileiros já aprenderam alguns cânticos que eles escutaram já com os argentinos. Vamos ver lá. En la ciudad de Buenos Aires de lo barato que estaba. ¿Cómo van a increpar a nuestro presidente, muchachos? Aí ele perguntou, o que vocês pensam do nosso presidente? Aí o cara puxou, o brasileiro aqui puxou o couro, né? No, basta. Aí o jornalista, basta, estou mandando o Milei para PQP, né? Esperá, vamos a repasar los precios. Esperá, vamos a poner en números lo que estás viendo y lo que te están diciendo ahí. Então, gente, é isso que tem a ver uma coisa com a outra. A política e a economia. E esses genocidas, assassinos todos que tivemos aqui no nosso país, todos eles tinham um projeto que no final da história jogaria a nossa economia nesse rumo que a economia da Argentina está. Ou seja, na miséria, na pobreza e no desmantelo total. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!